Põe na tela. Valdemar nega desvio de emendas e diz que nem se acertasse na Mega Sena teria 119 milhões de reais. Vamos lá. Lembrando que é o seguinte, não significa que quando você desvia o valor da emenda, todo o valor desviado vai pra você mesmo, porque você precisa pagar uma galera, né? Então vamos lá. A gente viu no áudio da assessora da Valéria Bolsonaro. Ela estava mandando uma emenda de 300 mil reais, onde era 100 pro prefeito, 100 pra ela. Não é que os 300 era pra ela, só um terço, né? Desce um pouquinho. Sim, eu tô gripada. O presidente nacional do PL diz que não desviou coisa nenhuma, não sei o que lá. Desce aí. Desce aí. Eu tenho um vídeo dele, inclusive, falando. Você quer ver? Quero ver, vamos ver. Eu sou fã do Valdemar. Eu tô louco pra acreditar nele. Vamos lá. Não dá play. Só põe na tela. A cara que ele tá. Ele tá com aquela cara, velho. Uma cara, né? Ele tá com aquela cara. Essa é a cara standard do Valdemar. Tipo, se alguém fizesse um mini crack do Valdemar, tinha que estar com essa cara. Veja, ele tá sempre muito tranquilo explicando as coisas, né? O Valdemar sabe que, irmão, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ser ladrão no mensalão, ele pode desviar a emenda, ele pode, sei lá, juntar o Silas Malafaia pra falar, ele pode fazer o que ele quiser, velho. Vai lá, dá play. Bloquearam 119 milhões meu. Nem que eu tivesse acertado na Mega Sena eu ia ter um dinheiro desse. 119 milhões é o montante das emendas. Então ele fez um bloqueio, porque tinha um acontecimento na Câmara, há tempos atrás, que eles queriam dar uma verba para cada presidente de partido. Eu fui contra, porque eu nunca tive problema que os deputados sempre me cederam verba. E nós temos, como nós temos uma bancada... O que ele tá falando é o seguinte, ceder verba significa o seguinte, o presidente do partido vai destinar alguma coisa, tá? Isso é outra coisa também que eu vou te explicar de bastidor, tá? Existe uma corda que cada um puxa pro lado, que é o seguinte, o parlamentar geralmente quer mais poder parlamentar. O presidente do partido, que às vezes também é parlamentar, e tem os seus parlamentares muito ligados a ele, querem mais poder pro partido. Eu lembro que teve uma discussão, eu lembro que era até com a Renata Abreu, cara. A Renata Abreu era uma das maiores advogadas dessa causa. Que eu não lembro exatamente o que era, mas que o parlamentar ele não poderia mudar de legenda em hipótese alguma. Tinha uma coisa assim. Porque no Brasil, o nosso sistema legislativo, ele é pensado através de partes, chamadas partidos. O problema é que no Brasil os partidos não seguem linha ideológica. Né? Eu vou te dizer uma coisa, você pega na Argentina, por exemplo, eu tô com a certeza que na Argentina é assim, mas se não for, muitos outros países são assim. Quando você vota, você não vota no parlamentar, você vota na lista fechada do partido. Então você vota no partido A, e o partido A tem os seus deputados. E eles vão ordenar quem vai entrar, tá? E não é você que vai dar o voto direto para aquela pessoa. Aqui no Brasil, por conta da ditadura, a gente ficou tão traumatizado em não poder votar na pessoa que você quer, que a gente tem um sistema presidencialista, ou seja, você vota no presidente e você vota na pessoa do partido. E a gente tem esse negócio chamado voto proporcional de lista aberta, onde os partidos vão lá e pegam os votos das figuras populares e distribuem na sua chapa. Qual o grande problema disso? Nós não temos diferenciação programática entre os partidos no Brasil. Não existe programa do MDB, não existe programa do PP, não existe programa do Cidadania, não existe. Existe um balcão de negócios, tanto que é por isso que a gente tem esse excesso de partidos no Brasil. O fato é o seguinte, dada este pensamento na hora da gente decidir como é que a democracia brasileira ia funcionar, você tem sempre que lembrar que a casa legislativa, por isso que, é a casa do povo, não é a casa do povo, é a casa de leis, ela é feita para a lógica partidária. Isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem. Quando você tem, por exemplo, uma comissão, as cadeiras nas comissões são distribuídas para os partidos e não para os parlamentares. Entendeu? Por isso que vira e mexe, você tem essas jogadas. Tipo, na CCJ querem passar uma pauta e a maioria é contra. Aí os partidos fazem acordo e trocam os parlamentares pra colocar parlamentares ou que são a favor ou que não ligam pra aquela pauta e vão seguir a orientação do partido. O que na teoria era o certo. O certo era funcionar assim se o Brasil tivesse diferença programática entre os partidos. Como não tem, fica um monte de coisa genérica que eles vão ao calor do momento de acordo com o que o governo orienta, e o governo orienta sempre de acordo com o valor de emenda e cargo. Entendeu? Então, uma das formas da gente acabar com isso não é, por incrível que pareça, uma coisa contra-intuitiva. Não é diminuir poder de presidente de partido, não é isso. A gente teria que diminuir a quantidade de partidos no sentido de que o partido teria que ter um programa. Você tem que ter um programa e você tem que seguir o programa. Aqui no Brasil isso não é seguido. Tá? Então o que o Valdemar tá explicando é que, olha, quiseram dar uma verba pros presidentes de partido, e o Valdemar falou, mano, pra que eu vou querer isso se eu tenho o maior partido de todos, com a maior parte das pessoas altamente dependentes de mim? Então beleza, eu vou fingir que eu sou contra porque eu mando nesses caras. Ou você acha, sei lá, que fala qualquer deputado do PL puxado aí, de algum estado X. Você acha que esse cara não obedece o Valdemar, não quer ele mandar? Vai obedecer sim, vai lá, volta lá. Olha essa cara feia que ficou do Valdemar. Ele é lindo, eu amo ele. Mas Valdemar, te amo, seu gostoso, maravilhoso, lindo. Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é tudo. Você é onipresente na política O brasileira. Valdemar desperta o lado homossexual de Arthur. Que isso? Vai lá. Tá grande, nós temos muitas comissões. Essas comissões, por exemplo, a Comissão da Saúde é nossa, do Turismo é nossa, Relações Exteriores é nossa. Todas essas comissões têm recursos de emendas. Pausa. Isso é outra coisa. Vamos lá, você tem 4 tipos de emendas parlamentares. Você tem a emenda parlamentar do parlamentar. Você tem a emenda de bancada. Então, ó, tem uma bancada temática aqui, a bancada do agro. Tem emenda para o agro. Você tem as emendas de comissões. Então tem a comissão da saúde, tem a comissão do sei lá, que é assim, cara, é ridículo que isso aconteça. E você tem as emendas de relator, que se chama de emendas de relator, que é onde rouba pra caralho. Aqui é onde rouba mais, tá? O lance é o seguinte, como é que funciona a democracia brasileira? Imagina que você é um hospital.
Aí você tem lá um hospital e o seu hospital precisa de X por mês para se manter. O governo te manda uma fração desse X. O outro X, você tem que ir lá mendigar no Congresso para os parlamentares mandarem emenda, para as bancadas mandarem emenda e para as comissões mandarem emenda. Cara, é humilhante. Eu vou te falar, na Lesp, como é que funcionava? Eles mandavam umas gostosas lá, né, com uns brindes de hospital, pra ficar puxando o saco do deputado, e deputado se acha mesmo. Você tinha que ver como os caras se achavam. Manda a Rosângela entrar aí. Aí a tal da Rosângela entrava, ficava lá puxando o saco do deputado. Não, senhor, o seu trabalho é a coisa mais maravilhosa. Aí dá brinde, aí fala que ama, aí vê a foto da família do deputado. Nossa, que família linda. Nossa, como o senhor é maravilhoso. Tem como o senhor mandar uma emenda pro meu hospital? Tenho. Aí manda a emenda. Aí leva o deputado no hospital. Olha, como esse deputado é bonzinho, ele mandou um recurso. Tará. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Emenda parlamentar tem que acabar. E vamos lembrar, por que você tem emenda parlamentar obrigatória? Porque antes, quando você não tinha, só os amigos do governo destinavam emenda. Então o cara que era amigo do governo, ele falava assim: olha como eu sou legal, eu sou o deputado João, eu tô trazendo emenda aqui do governo porque eu sou amigo do governo e eu estou trabalhando por você. E os de oposição ficavam ferrados. Aí, não, vamos solucionar esse problema, vamos dar emenda pra todo mundo. Aí o deputado de oposição também pode fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Olha como eu sou legal, eu trouxe emenda aqui pra você. Qual que deve ser a lógica? Tem que acabar, tem que proibir. Acabou a emenda. Não existe. O orçamento brasileiro, ele deve ser executado a partir de critérios técnicos, não de critérios políticos. Eu vou dar um exemplo de como isso afeta a saúde especificamente. Quando você pega, por exemplo, saúde municipal, principalmente de grandes municípios, pequenos, como o pequeno município, ele é fisicamente pequeno, você põe um posto de saúde, as pessoas têm acesso a esse posto de saúde. Quando você pega uma cidade grande, por exemplo, Campinas, São Paulo, Guarulhos, você precisa pulverizar o atendimento de saúde na rede básica. Então, o primeiro atendimento é do município. A lógica é de pulverização, você tem que estar mais próximo da ocorrência. O problema é, como você tem a construção desses pontos muito mais pensados para a região do político que vai ficar mandando emenda para lá e não pro critério técnico de atendimento da maioria da população, você tem distorções. Aqui em São Paulo, cara, eu lembro quando eu estudei essa pauta para ser candidato a prefeito, era um absurdo. Você tipo tinha assim, vou dar um exemplo, vamos porque aqui dá para ver os quatro quadros. Imagina que você tem aqui 4 bairros. Aí esse bairro tá cheio de gente com problema. Aí os caras punham um ponto de saúde aqui. Mas esse aqui não, esse aqui não tem mais, por quê? Porque o vereador aqui era muito forte, ele pôs um ponto aqui e ficava jogando emenda dele para esse... Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem que acabar a emenda parlamentar. Tá? Os critérios de execução de orçamento têm de ser técnicos. E os critérios de distribuição de recurso de fundo eleitoral e fundo partidário têm que ser a partir das avaliações técnicas de performance desses políticos. Entendeu? Então vamos lá, eu tenho esses 4 bairros pra cuidar. Eu preciso melhorar a saúde desse bairro pra que aí eu receba mais fundo eleitoral. Aí eu vou pensar, onde eu vou colocar o ponto de saúde? Foda-se que esse cara aqui é mais forte do que esse cara desse bairro. Foda-se. Se as pessoas estão aqui, eu vou colocar aqui, porque eu vou melhorar a gestão, vou melhorar os índices e aí eu vou ter o estímulo financeiro pra fazer propaganda. Quando você põe emenda parlamentar e de tudo quanto é tipo, emenda de presidente, emenda de bancada, emenda de relator, você deixa mais politicamente a decisão e menos técnica. Por isso que tem que acabar com a emenda. Acabar, entendeu? Põe na tela aí, vai lá. Eu sugiro, o pessoal vem pedir para mim, eu sugiro que eles deem para tal município, tal município, tal município. Nunca, o Flávio Dino não tá discutindo com a gente as emendas, porque podia ter uma emenda lá para um órgão suspeito, ele deve ter investigado tudo, lógico. Ele sabe que isso não acontece. Agora, ele fez isso por causa da cota que queriam dar para os presidentes, que ele é contra e nós somos contra também. E isso nós vamos resolver logo, eu não tenho dúvida disso. O seu jurídico está confiante, né, nessa defesa? E isso pode atrapalhar a campanha eleitoral em termos regionais, por exemplo, aqui na região? Não, veja bem, a repercussão que teve na mídia foi por causa do trabalho do PT, trabalho do pessoal do governo contra a gente, porque eles têm força, porque eles estão com a máquina na mão, eles teve uma repercussão absurda. Ontem o Jornal Nacional deu de abertura e sem me ouvir, porque sempre me ouvir outro lado, deviam ter me ouvido. Nisso ele tem razão. Isso ele tem razão. Não importa que reportagem você vai fazer, você tem que ouvir outro lado. Você tem que ouvir outro lado, vai lá. Agora, eu vou explicando com jeito. Agora, antes, quando eu estava vindo para cá, para a reunião, o Hugo Mota me ligou, presidente da Câmara, já fez uma nota oficial, deve fazer o Senado também, porque isso que eu fiz é fazer política. Não tem nada de errado lá. Se tivesse alguma coisa errada com essas comissões e tal, com esses recursos, não existe isso. Ele sabe que não tem. Então, eu acredito que a gente resolva isso em breve. Isso agora, o que aconteceu? A esquerda, como o Lula deu uma queda, eles aproveitaram isso para descer a madeira em mim. Todos os jornais do Brasil hoje deram de manchete. Folha, Estadão, Globo, Correio Brasilense, todos deram de manchete. Quer dizer, é o pessoal da esquerda, é o pessoal que está dominando o governo, que está trabalhando para derrotar a gente. Não vão conseguir derrotar desse jeito. Nós vamos ganhar as eleições e vamos pôr o país para andar novamente. Bom, vamos lá. Não, Valdemar, não é trabalho da esquerda você sair em todas as manchetes do jornal. Você é dono do maior partido do Brasil, né? Você é dono do partido que tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, não dá pra falar, não, é culpa da esquerda. Não, cara, né? Não. Agora, vamos lá. Mesmo que o Valdemar da Costa Neto não tivesse desviado um centavo, você acha correto 119 milhões de reais de emendas passarem pela decisão política de Valdemar da Costa Neto? É o que eu tô falando, cara. Mesmo que ele não fosse corrupto, mesmo que ele fosse o cara mais honesto do mundo, a decisão de execução de orçamento não pode ser política assim, não pode.
Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é presidente de partido. Por que ele tem acesso a esse tipo de coisa? Por quê? Presidente de partido Porque, tem, vamos lá. mesmo que ele não seja... Vamos supor que eu sou presidente do partido e aí eu tenho aqui o Aloysio querendo ser candidato e você querendo ser candidata. Aí eu chego pra você, Luísa, ô Heloísa, vem cá. Eu vou te dar aqui R$1 milhão de fundo. E pra Aloysio eu vou dar qualquer merreca. Só que você vai ser a minha parceira quando você ganhar a eleição. Aí você ganha a eleição. Quando você ganha a eleição, você sabe que seu mandato se deve a mim. Você sabe que eu é que Não, destinei o sim, a minha recurso. pergunta não é isso. Presidente de partido tem acesso a dinheiro de emenda? Não, ele diretamente não. Mas ele chega no deputado que tem. Ô, Heloísa, deputado, é o seguinte. Você tem quanto de emenda esse ano aí pra executar? Puta, tem R$1,5 milhão ainda. Então é o seguinte, desses R$1,5 milhão, 500 mil você vai mandar pra esse hospital que eu tô pedindo aqui, tá? Tá bom. Entendi. É assim eu não que faço funciona. diretamente pela mão dele, é algo... Exatamente, mandado exatamente. dele. E aí o que que acontece? Nenhum outro projeto político tem falado uma coisa que é extremamente impopular entre os políticos, que é, tem que acabar com emenda. Emenda parlamentar. Vamos lá, gente. O que é emenda parlamentar? Emenda parlamentar é você pegar uma parte do orçamento e executar ela conforme a vontade política de um monte de filho da puta do centrão. É isso. Então acaba com a ferramenta, acabou. É isso. Vamos lá? Próxima. Aí, meu irmão. Eu vi esse edit aqui da Glaze Hoffman. A Glaze Hoffman, pra quem não lembra, ela era narizinho da planilha do Odebrecht, tá? A gente estava com a faca e o queijo na mão pra prender pessoas como ela. A Glaze Hoffman, meu irmão, era assim, era pra ela estar presa até hoje, pra ela estar atolada de processo, atolada de problema. Como que tá a Glaze Hoffman hoje, 2026? Fazendo edit, tirando sarro de uma contradição absurda que o Sérgio Moro está dando de presente pra essa gente. Você quer ver? Aí eu pergunto pra você, eu odeio a Glaze Hoffman. Eu quero derrotar a Glaze Hoffman. Eu quero que a Glaze Hoffman esteja presa. Como é que eu vou fazer isso? Com este cara. Por favor, põe na tela para as pessoas verem esse edit. O presidente do partido, o PL, o Valdemar da Costa Neto, foi condenado por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Ele tá chateado comigo até hoje. Valdemar da Costa Neto foi condenado criminalmente pelo Supremo. O Valdemar da Costa Neto é o cara que foi condenado por suborno. O meu amigo Sérgio Moro. Essas divergências são naturais e, para isso, a gente tem que respeitar bastante a trajetória política, tanto do Valdemar, o ambiente é outro. Mudei. Sabe por quê? Porque nós precisamos dos votos dele. E o Valdemar é o mais sincero de todos. O Valdemar, quando o Moro fala, ele é condenado, o Moro tá chateado com ele, faz aquela cara tipo assim, relaxa. Daqui a pouco ele vai estar na minha mão. E não tá. Por isso que eu falo que o Valdemar ele pode tudo. Ele pode tudo, irmão. O cara foi preso com mensalão. Ele tá na polícia com a direita falando que ele é o rei da direita. A marca Bolsonaro tá na mão dele. Então, por que eu tô falando isso pra você? Esse corte é da Glaze Hoffman, cara. A Glaze Hoffman. Cara, eu não sei quantos de vocês viveram a Lava Jato. 2015, a Lava Jato pegando fogo. 2016, bombando. 17. Lula vai ser preso amanhã. 2018, Lula vai preso, irmão. Fudeu, pegaram o Lula. Se pegaram o Lula, quem não vão pegar? Vai fuder todo mundo. Aí o que acontece? O que acontece em 2026? A Glaze tá lá, o Sérgio Moro. Os caras recuperaram todos os terrenos que eles perderam na Lava Jato. Aí eu pergunto pra você, é assim que a gente vai mudar o Brasil? Com a fibra destas pessoas? Esse corte não é recente do Valdemar falando que o... Que o quê? Isso aqui, ó. Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Acho que isso aqui é recente. Mas não importa. Não importa. O Moro é popular no Paraná, porque infelizmente, né, até as pessoas do Paraná, que são pessoas inteligentes, pessoas produtivas, pessoas que não caem no papo da esquerda, caem no papo do Sérgio Moro. O Valdemar da Costa Neto é o presidente do partido, é quem manda em tudo. Vamos se unir pra ganhar a eleição? Vamos, eles se unem. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A esquerda sorri de orelha a orelha, porque sabe que essa galera não vai ter fibra pra prendê-los. É muito triste, cara. A situação brasileira é uma coisa muito triste. Vamos lá, próximo. Like na live, pessoal. Como estamos de audiência e like? 5.537 pessoas, 2.922 likes. Ô, gente, pô, tem metade dos likes aí, velho. Dá like na live aí, pô. Ai. O ministro Flávio Dino determinou prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, apresente todos os documentos de tramitação interna das emendas parlamentares investigados. A documentação deve ser entregue de forma individualizada e organizada por emenda. Isso é um trabalho, cara. Isso é um trabalho. Aí, sabe, os funcionários técnicos da Câmara vão ter que... Mano, é muito... Sério, emenda é um trampo, tá? A determinação vem após os investigadores da PF. Tá, beleza. Então é isso. Agora ele vai ter que apresentar tudo, os caras vão investigar tudo e vão achar merda. É difícil de achar. Mas quando os caras vão lá na minúcia e vão procurar por alguma coisa ou outra, eles vão achar. Vamos lá, próximo. O caso de... Esse aqui? Não, isso aí, você pôs fora de ordem, né? Provavelmente, desculpa. Vai lá, próximo. Flávio Bolsonaro apoia tarefas de Trump e dá outro vexame nos Estados Unidos. Ó, isso aqui é do Intercept. Não, gente, assim, vamos lá, né? Em vez de defender a indústria nacional contra a soberania, o senador se limitou a pedir um adiamento das sanções para não atrapalhar sua campanha eleitoral. Nossa, isso não faz nem sentido. Pois é. Isso não faz nem sentido. É matéria do Intercept. Nossa, que matéria horrorosa, cara. João Filho aí, ó, parece uma matéria. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver. Ele quer fingir que ele tá lutando contra as tarifas. Pro Flávio, o cenário ideal é ter a tarifa. Ele fala, se a gente fosse presidente, se a gente tivesse com a presidência da República, esse tipo... Principalmente depois dele ter ido lá. Tipo, se ele for lá e ele ainda manter, ele vai dizer, não, eu fiz tudo que eu pude, e mesmo assim o Lula, não sei o que lá.
Pois é. Próximo. Flávio culpa Lula por tarifas e diz que negociará com a China sobre carnes. Assim, o Flávio ele tá tão fudido internamente que ele tem que pagar de geopolítico, né? Ele tem que pagar de quem não, estou indo negociar. E não, cara, ninguém leva muito o Flávio a sério porque ele não tem muita chance de ganhar essa eleição, tá? E outra, eles sabem que esses caras tomam decisões ideológicas, então pra que a gente vai ficar levando ele muito a sério? Recebe ele aí, dá um bom café pra ele e fala que a gente vai estar junto no futuro. Próximo. Like na live, pessoal. Republicanos negam que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. O partido diz que não negociou a aliança em troca de indicação de Marcos Pereira, presidente da sigla, para o STF. Pré-campanha de Flávio também rejeitou essa informação. Próximo. Carta de... Aqui chegamos, hein? Aqui chegamos Na pauta quente. na pauta quente. Eu vou te falar uma coisa, cara. Você tem um tweet do Caiado usando isso? Tenho. O Caiado usou isso. Cara, e acho que foi o destino, tá? Porque eu não pesquisei nada, não apareceu nada sobre isso pra mim. Eu abri o meu Twitter e tava lá. Aí disse, não, eu vou colocar. Já tava com a pauta pronta e apareceu. Você achou que foi o destino? Sim, foi Tipo, é o assunto do dia. Não foi destino, Não, e o meu pessoal. Twitter não tá aparecendo muito disso. Eu vou te falar, Ela moral. acredita muito em destino, velho. Foi o destino. Ela tava com dor de cabeça ontem. Aí uma cartomante pegou a mão dela e falou assim, ó. Eu não acredito nessas Você vai rezar 10 Pai Nosso pro Neymar e vai tomar uma aspirina. Não, Ela rezou 10 Pai Nosso pro Neymar, tomou aspirina e falou, puta, esses 10 Pai Nosso funcionaram, minha dor de cabeça foi embora. Ela tem um bonequinho de gesso do Neymar Meu aquela Twitter hora não por aparece coisa de política. Heloísa, isso é o assunto do dia. Mas não aparece A coisa carta de do Bolsonaro. E por que é o assunto do dia? Porque é o seguinte, vamos ver as notícias sobre a campanha do Flávio. Primeiro, que ele não tinha vídeo com o Vorcaro, que ele não tinha mensagem com o Vorcaro, depois parece que ele tinha mensagem. Depois que ele se encontrou com o Vorcaro, depois do Vorcaro ser preso. Depois que a Michelle Bolsonaro brigou com ele. Depois que o Valdemar da Costa Neto tá com problema de emenda desviada. Cara, mano, pelo amor de Deus, dá qualquer notícia boa, mano, qualquer coisa. Eu tô nos Estados Unidos tentando emplacar manchetes, boa, e ninguém tá ligando pra mim aqui, né? Ah, manda meu pai escrever uma carta, vai. Aí ele faz a carta igual ele fez pra Michelle. Lembra a carta dele pra Michelle? Acho que eu lembro. Michelle, meu amor. Sim, escreve sim, uma cara, escreve uma carta. Pelo amor de Deus, cara. Escreve uma carta, pessoal. Escreve uma carta. Carta de Bolsonaro põe em risco a prisão domiciliar com recurso do PT ao STF, gera críticas de candidatos e incomoda Michelle Bolsonaro. Vamos ver o efeito da carta. Eita, nós, né? Deixa eu só uma coisa, o que é o Flávio ali? Vamos ver o vídeo do Flávio? Tem um vídeo dele? Ah, é que ele reagiu à carta ao vivo. Ele leu a carta ao vivo. Deixa eu ver. Mas isso aqui é só a matéria. Não sei se tem. Ah, eu queria ver ele. Aí, finalzinho, vem. Vai lá. O som? É de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, creio, o seu também, meu porta-voz. Ele tem que ficar lembrando as pessoas. Lembra que vocês gostam do Jair? Então o Jair tá mandando vocês gostarem de mim agora, viu? É muito... Tira lá, volta lá na matéria. Vamos lá. A carta de Jair Bolsonaro em apoio ao seu filho, lida e publicada nesse sábado, dia 11, nas redes sociais por Flávio Bolsonaro, gerou críticas de candidatos e pode colocar em risco a prisão domiciliar do ex-presidente com recurso do PT ao STF. Na noite de sábado, horas depois do senador do PL divulgar a carta em que Bolsonaro diz que Flávio é seu pré-candidato e porta-voz, no recado claro para Michelle Bolsonaro, o PT decidiu entrar com recurso no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Eu acho difícil porque é o seguinte, tecnicamente, o Jair Bolsonaro, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, né? Porque se ele escrevesse a carta pro filho dele, tecnicamente ele pode escrever uma carta pro filho. E o filho pode ler. Olha a carta que meu pai me enviou. Não é o Jair lendo, é o filho lendo. A carta que ele enviou para o filho. Mas na verdade ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Então realmente não sei, tá? Volta lá na matéria. Ah, você não quer ler a cartinha, né? Noite de sábado, no recurso vice da Câmara Lindbergh Faria alega que Jair Bolsonaro descumpriu deliberadamente discussões impostas pelo Alexandre Moraes ao redigir uma carta de conteúdo político eleitoral posteriormente lida e exibida por Flávio. Desce aí. O que houve foi uma violação deliberada de uma ordem expressa do Supremo. Bolsonaro transformou a prisão domiciliar em instrumento de comunicação eleitoral e Flávio assumiu publicamente o papel de intermediário dessa burla. Desce um pouquinho. Desce mais. Na carta. A carta é besta, a carta não fala nada. Né? A carta recebeu críticas dos pré-candidatos do PSB, Ronaldo Caiado, Missão, Renan Santos, os dois criticaram o pré-candidato do PL e Flávio Bolsonaro. Como disse que a carta é um sinal de extrema fragilidade na campanha do senador, Renan Santos ficou de ridículo, chamou o Flávio Bolsonaro de criança que recorre ao pai depois de uma reprimenda da mãe, no caso uma atração de Michelle. Cara, é muito ridículo, né, velho? Essa primeira dama, Michelle Bolsonaro não estava em casa quando o filho foi visitar o pai, ela estava no encontro religioso. Ficou sabendo apenas depois das redes sociais do texto escrito pelo marido, em apoio ao senador, que mesmo não citando seu nome, foi visto como um recado direto a ela. Desce um pouquinho. Na carta, Bolsonaro diz que é hora de deixar de lado as divergências, arregaçar as mangas e trabalhar pela campanha do filho classificado de seu pré-candidato e porta-voz. Na live que divulgou o texto, Flávio Bolsonaro chegou a dizer que há quem diz vestir a camisa do ex-presidente, mas está trabalhando para boicotar sua candidatura. Aliados de Michelle disseram ao blog que a carta não ajuda nem um pouco numa reconciliação, pelo contrário, aprofunda a divisão e que a ex-primeira-dama ficou incomodada com a ação do marido e do filho. Amigas disseram, inclusive, que ela está preocupada com o risco de prisão do Ministério do Supremo ser revogada pelo Alexandre Moraes, determinando o retorno dele para Papudinha. Aliados de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro reclamam da decisão do PT de entrar com recurso no STF, tá? Desce um pouquinho. Acabou. Tá, eu vou te falar uma coisa. A Michelle Bolsonaro, deixa eu explicar. Ela tem de parar de tratá-la como a esposa do Jair. A Michelle Bolsonaro não é mais esposa do Jair. A Michelle Bolsonaro é uma atriz política importante
E ela é muito mais inteligente, muito mais articuladora do que os próprios filhos dele. Entendam isso, cara. A Michelle Bolsonaro sequer nasceu na família Bolsonaro. Ela não é nem filha legítima dele. Ela chegou depois e como uma agregada, ela tomou conta da marca de uma forma que nenhum outro cara conseguiu fazer isso. Ela entendeu o game, ela foi pra cima e ela sabe das limitações dela, inclusive pra ela ser mulher. De verdade. De verdade, ela tem limitações no fã-clube bolsonarista porque ela é mulher. Isso você pode ter certeza. Agora, dada a inteligência dela de perceber isso, ela tá, ela e o Nicolas estão com maestria, só que, ó, só parasitando o bolsonarismo. Só parasitando. E o Flávio e o Eduardo, eles estão, como se diz na linguagem popular da Gen Z, ficando de xereca. Não é mesmo? Vamos lá, próxima. Like na live, pessoal. A aproximação com militares foi um dos maiores erros de Bolsonaro, diz Carluxo. Pré-candidato ao Senado para SC, afirma ter certeza absoluta de que Flávio não fará militarização em torno de si. Nossa, que coisa curiosa, desce um pouquinho. Segundo ele, o senador Flávio Bolsonaro não deve repetir esse modelo caso avance na disputa pelo Palácio. Né? Em sua fala, o pré-candidato do Senado afirmou que a participação de militares no governo do pai ocorreu pela falta de uma estrutura política formada naquele momento. Eu acho que colocar as Forças Armadas perto foi um dos maiores erros do governo Bolsonaro, mas ele não tinha ninguém que ele conhecia que não fossem as Forças Armadas. Na época não tinha uma estrutura toda por trás, então ele acabou trazendo para si generais e almirantes para compor seu ministério. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que o Flávio Bolsonaro não fará essa militarização em torno de si, mas de pessoas realmente técnicas, pessoas que entendam o movimento também. Não tão positivas como eram os militares. Vou te falar uma coisa, isso aqui, eu não sei se é uma forma dele deixar, de tentar mitigar o medo das pessoas, que eles possam tentar um golpe militar ou algo assim. Porque eu acho que esse medo nem existe nas pessoas. Alguém tem algum medo de que o Bolsonaro vai conseguir dar um golpe de Estado? Eu acho que não. Né? As pessoas sabem que ele é profundamente incompetente. Quando ele era presidente, ele não conseguiu. Agora que ele tá preso, vai conseguir. Não, agora que ele tá preso. E as Forças Armadas, elas estão ridicularizadas. Nunca ninguém fez tão mal para as Forças Armadas quanto o Bolsonaro. Nem na época do PT. As Forças Armadas eram tão desmoralizadas quanto são agora. Não tem isso, né? Assim, alguém acha que, tipo, nossa, se o Flávio ganhar, ele vai tentar um golpe militar. Não, cara. Isso foi só ridículo, as pessoas foram condenadas, né? Eu não sei, cara, eu não entendi muito essa. Inclusive, falando nisso, eu vi um vídeo de um cara, eu não sei qual é o lado político dele, nem só apareceu na minha timeline, dele falando sobre... Eu não sei se é verdade, né? Mas ele disse que mais ou menos 40% de pessoas bolsonaristas não foram votar. Não foi 40%, porque o que acontece é o seguinte, era um barbudão? Era um barbudão? Ele era branquelo careca, eu não lembro se tinha barba. Porque é o seguinte, o que acontece é que a maior parte das pessoas que não foram votar eram bolsonaristas. Ou seja, se as pessoas tivessem ido votar, o Bolsonaro tinha ganhado a eleição. Ou seja, essa ideia do Bolsonaro ficar descredibilizando o sistema eleitoral tirou os bolsonaristas da eleição. Porque ele falou, tipo, ele disse que Gostou foi do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!